Seguimos então repercutindo aí as indenizações do Proagro, Programa de Garantia da Atividade Agropecuária. Se o orçamento então do programa ele for comprometido, produtores de municípios com mais risco de aumento de despesas serão então temporariamente bloqueados. Eu vou conversar então com o Marcelo Winter, da VBSO, Consultoria Jurídica da ABAG. Muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, Simone. Prazer estar aqui com vocês. Vimos aí, não é, Marcelo, pequenos produtores atendidos aí pelo Proagro, colocando, esse medo, digamos assim, né, reclamando dessas restrições, a FETAG aí falando que o governo está se distanciando cada vez mais, essa é a percepção da federação, que o governo está diminuindo as políticas públicas aí. Como é que você observa essas mudanças, né, esse teto, né, aprovado aí pelo Conselho Monetário Nacional, o Banco Central, que é o gestor do programa, esse teto do Proagro com esse bloqueio, uma medida, segundo o governo, para reduzir os gastos da União com o programa. O impacto, então, né, para esse produtor que está lá no campo aguardando por esse seguro. Exato, Simone. Essa é uma medida que não preocupa só o setor produtivo, preocupa todo o setor, todo o agronegócio. É mais uma vez o agronegócio, que é o setor mais importante da economia brasileira, pagando a conta pela ineficiência e a má gestão do Estado, né? O Proagro, que é um programa extremamente importante para o pequeno produtor, é uma espécie de seguro público face a intempéries, riscos biológicos, pragas, doenças, sendo limitado mais uma vez. O ano passado a gente já vem de uma limitação por ciclo agrícola e agora a gente tem mais uma nova, né, limitação num teto de gastos e uma dinâmica de bloqueio de concessão do Proagro na medida em que esse limite vai ser atingido. Ou seja, isso aumenta a insegurança jurídica, aumenta o risco, consequentemente gera uma aversão maior ao risco, maior custo financeiro e maior prejuízo para todo o setor. Então é uma preocupação de toda a cadeia agroindustrial, não só do setor produtivo. Evidentemente, o setor produtivo é o diretamente afetado, é o maior preocupado da história, mas todo o setor sofre com essas medidas restritivas. Agora, Marcelo, o Banco Central ele criou esse mecanismo, né, para impedir novos, né, enquadramentos, se essa previsão aí que a gente está falando, dessas despesas, ela exceder esse valor do orçamento, né, do Proagro, né, para pagar essas indenizações. A verba que está prevista para essa despesa no ano de 26, né, considerando aí os recursos da União, em um pouco mais aí de 6 bilhões de reais. É uma boa margem no orçamento, mas dependendo do clima que a gente viu a FETAG aí, que não depende do produtor, mas se o clima não chegar bem, enfim, tem todo esse processo no campo. Mas, diante de 6 bilhões, com esse ponto de interrogação, você acredita que é uma boa margem ou vai faltar? Eu acredito que é um limite ainda baixo, sobretudo porque a gente não tem um programa de seguro rural que possa eventualmente complementar o Proagro, né? A gente já tem uma dinâmica de seguro rural ineficiente, com baixo apoio estatal, com baixo subsídio. Então, a gente depende, digo, o setor produtivo, em especial o pequeno produtor, depende muito do Proagro. O Proagro é um programa que é mandatório para a concessão de crédito rural. Então, ainda acho que esse limite é muito baixo e muita gente, digo, muitos produtores vão ficar nessa limitação e, consequentemente, não vão estar cobertos pelo seguro público. Ou seja, a verba nem vai, esse montante aí, o governo bloqueia antes desse montante mesmo terminar, não é? Porque tem uma escala aí, 80% da verba anual, se ela for comprometida, tem esse bloqueio, se passar disso também tem, não é? Ou seja, é um processo todo, né? Exato, e sobretudo para os produtores que estão localizados nos municípios que demandam mais Proagro. Na medida em que a verba atingir 80% do contratado, a gente vai ter o bloqueio para 25%, né, para os produtores localizados nessas áreas. E quando atingir 90%, 50%. Ou seja, alguns produtores que forem tomar por último, né, essa linha de Proagro, vão estar prejudicados por conta desse escalonamento, desse bloqueio do limite de teto.
Então, vamos para 2026 agora, né? Como é que você acredita que vai ficar? A gente vê um lado aí o governo falando nesse limite que vai ajudar as contas, não é? E outro lado a gente vê as federações, os produtores com esse medo, essa apreensão. Como é que você acredita que vai se desenrolar esse 2026? Muda alguma coisa para melhorar o lado dos produtores? Eu acho que não, Simone. Como eu comentei no início, o setor produtivo, em especial o pequeno produtor, é o que mais demanda e necessita de um apoio estatal, né? Não só de subsídios, mas como mecanismos para viabilizar, facilitar o acesso ao crédito rural que é acessível. E quando ele é tolhido, quando ele é limitado, isso prejudica a cadeia como um todo. A nossa expectativa, em termos dessa limitação, é que venha um protótipo, uma dinâmica de seguro rural, né, que complemente o Proagro. A gente não tem isso, o Ministério da Agricultura promete isso há algum tempo, não editou nenhuma regra específica, mas a gente fica aí com o auspício de que isso aconteça em breve. E isso, eventualmente, pode beneficiar e complementar o Proagro. Certo, Marcelo, seguimos acompanhando também em relação ao seguro rural, não é? O governo fala nessa mudança, né? Nessa melhora aí do seguro rural, mas vamos acompanhar ao longo de 2026 se essa mudança ela chega, né? Marcelo Winter, da VBSO Consultoria Jurídica da ABAG. Muito obrigada por essa conversa, análise aqui com a gente no nosso jornal, viu? E até uma próxima. Muito obrigado, Simone. Boa noite. Boa noite, tchau, tchau.